Então, como nós estamos, né? Como está a nossa família um ano depois do diagnóstico da minha filha? Eita, Jesus! Senta aí que eu vou te contar tudo. Em novembro de 2023, nós descobrimos uma síndrome rara na minha filha, a síndrome cardiofáceo-cutânea, através de um exame genético, o exoma. E de lá pra cá, nós temos assim vivido... Ai, gente, eu não sei nem o que dizer o que nós estamos vivendo. Brincadeira, gente. Eu acho que o pior é não saber. Enquanto a gente tava ali naquela angústia, tentando descobrir o que ela tinha, era uma aflição. Mas assim, depois que nós conseguimos descobrir, não vou dizer assim que foi melhor, porque a verdade é que eu queria que ela não tivesse nada. Mas facilitou mais a nossa vida saber de fato que ela tinha, porque aí a gente sabe, né, como cuidar, o que buscar pra ela. Mais ou menos assim. E eu vou resumir um pouco a nossa história para quem tá chegando aqui agora e ainda não nos conhece. Eu tive uma gestação normal, graças a Deus, nunca apresentou nada em nenhum ultrassom, a minha filha estava perfeita. E aí, quando ela nasceu, ela teve um desenvolvimento normal. Ela nasceu de 36 semanas e 5 dias. Em alguns lugares, eles nem consideravam ela como prematura. Ela teve um desenvolvimento normal até o 2º mês, estava crescendo, ganhando peso. A partir do 2º mês de vida, travou tudo, gente. O peso, o crescimento. E foi aquela luta indo atrás de médicos e procurando gastro e tudo, sabe? A gente não conseguia identificar o problema, por que ela não ganhava peso. Tentei fórmulas diferentes, eu botava um remédio aqui, outro ali e não resolvia. E aí, por fim, todos os médicos chegaram à conclusão de que poderia ser algo genético e realmente foi isso mesmo. Até então foram 7 meses de dúvidas, questionamentos e a gente correndo atrás para ver o que ela tinha e a gente não conseguia descobrir. E aí nós procuramos uma geneticista junto com a neuro e elas fizeram um encaminhamento e nós, por fim, descobrimos a síndrome dela em novembro de 2023. E aí de lá pra cá muitas coisas foram acontecendo. Aqui no canal, gente, eu tenho 2 vídeos onde eu trago mais detalhes. Primeiro, como nós descobrimos a síndrome e segundo, o que é a síndrome, como ela afeta a vida, se tem tratamento, tudo isso tá aqui, vou deixar no link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Depois que nós descobrimos a síndrome, nós fomos pra Montes Claros pra ter uma conversa com a geneticista e ela explicar pra gente, né, sobre a síndrome, que até então eu nunca ouvi falar dela, gente. A princípio, o que ela passou pra gente é que era uma síndrome tranquila, que eu não precisava me preocupar, que a minha filha teria uma vida normal. A única coisa que ela precisaria era de terapias, que ela ia ter um leve atraso. Foi o que a geneticista nos passou. E aí eu fui embora feliz da vida. Voltei pra casa, falei, graças a Deus, é uma coisa tranquila. Mas não, gente, quando eu comecei a ter contato com outras mães que os seus filhos têm a síndrome, eu fui realmente ver que não era tão fácil assim e que era uma coisa mais complexa. Bom, primeiro que a síndrome afeta diferente cada criança, então a gente não pode bater o martelo e falar assim, olha, pra você vai ser super tranquilo, porque a gente não sabe de fato, a síndrome não é uma regra pra toda criança. Então, minhas preocupações já começaram aí. Tava vivendo a minha vida normal, levando a minha filha na terapia, que era numa outra cidade, eu levava ela 3 vezes por semana e ela fazia ali a físio apenas. Aqui na minha cidade tinha fono, então estava indo tudo bem, mas ela estava com um atraso muito grande. O pescocinho, ela já estava com 7 meses, o pescocinho super molinho e a gente estava vendo uma evolução, mas não tão grande assim. E aí um dia eu conversei com uma mãe que tem um filho com a síndrome e ele já tem uns 5 anos de idade e ele era super desenvolvido, falava, claro que tinha um pouco de atraso, mas ainda assim estava muito avançado. E aí eu comecei a perguntar para ela sobre ele, começamos a conversar e ela me disse que ele faz muitas terapias. E eu comecei a olhar aqui para o meu redor, falei, meu Deus, aqui não tem essas terapias, o que eu vou fazer com a minha filha? E aí nós simplesmente tomamos a decisão de nos mudarmos de cidade. Fomos morar em Montes Claros. E foi algo assim muito repentino, porque eu jamais imaginei isso na minha vida, sair daqui da minha casa, que eu tô gravando esse vídeo na minha casa, na minha cidade, de verdade. E aí, gente, essa foi a mudança mais radical que nós enfrentamos por conta da síndrome da minha filha, para buscar recursos para ela, tratamentos. E aí, chegando em Montes Claros, nós nos mudamos no início de abril. E, gente, foi maravilhoso, porque para ela, assim, ela deu um salto no desenvolvimento. Ana Flor era uma criança que eu olhava e eu não via perspectiva de
quando ela vai sentar? Quando ela vai andar? Porque, gente, ela era tão pequenininha, tão magra. A minha filha chegou em Montes Claros, gente, num estado de desnutrição. Tanto é que os médicos queriam fazer a gastrostomia nela. E eu comecei a pesquisar sobre isso e, por fim, acabou que nós não fizemos porque nós encontramos uma nutricionista muito boa lá em Montes Claros e, com isso, a minha filha começou a ganhar peso. E os médicos queriam fazer a gastro nela pelo fato dela estar desnutrida, precisando fazer terapia. Se ela fizesse a terapia, ela iria perder peso. Mas graças a Deus não foi necessário, até porque a minha filha sempre mamou. Ela tinha os episódios difíceis de comer, de não aceitar o alimento. Ela teve uma melhora muito grande com relação a isso. Depois dos vídeos que eu gravei aqui, que teve alguns vídeos que eu relatei que ela não comia direito, que ela tinha episódios de não aceitar o alimento, algumas semanas assim, depois voltava a aceitar. Mas, gente, a evolução dela tá sendo maravilhosa. Pra vocês terem noção, muita gente chegava em mim e perguntava: ela tá com quantos dias? Porque o pessoal achava que eu tinha acabado de sair do hospital com ela. E ela já tava com quase 1 ano de idade, de tão pequena que ela era, de tão magra que ela era. Então, a evolução dela nessa questão do peso foi incrível. Depois, ver essa questão motora. Gente, foi maravilhoso ver a minha filha com o pescocinho em pé, segurando a cabecinha dela, que ela não fazia isso. Ela era muito molinha, gente. E ela começou a firmar mais o pescocinho depois que nós nos mudamos. Ela fez aniversário em abril. Em abril, já logo na clínica, o pessoal começou a pegar firme lá com ela e ela já começou rapidinho a ter esse avanço no pescocinho, né? E junto com a físio, a fono, a ecoterapia, a TO, e agora eu quero incluir outras terapias pra ela também. E, gente, uma coisa que eu achei que eu ia demorar muito pra ver, já tá acontecendo. Com 1 ano e 5 meses. Ela já tá sentando com apoio. Vocês não têm noção, gente, que ela não dava conta de ficar nem sentada. Ela não tinha estruturas pra ficar sentada. E hoje ela consegue ficar sentadinha com um apoio, gente. Ai, é fofo demais! Ah, uma coisa bacana que eu esqueci de mencionar, né? Conforme ela foi ganhando pezinho, ela foi perdendo as roupinhas dela. Pra vocês terem noção, a minha filha usou RN até 1 ano de idade. RN, gente! E hoje ela tá usando mais ou menos aí o tamanho M. Ah, então ela cresceu muito! Outra coisa que nós vimos uma evolução, ela era toda travada, ela não dobrava o braço assim, ela não deixava a gente erguer o braço dela, ela era bem durinha, bem travada. E aí, com a terapia, ela foi se soltando, gente. E aí, hoje, ela já bate palminhas, a gente ensinou pra ela bater palmas, ela aprendeu, já bate palminhas. Ela toca na gente. Olha, isso pra mim é a parte mais emocionante, porque a minha filha não pegava em mim, assim, no meu rosto. Ela não fazia isso, ela sempre ficava com a mãozinha assim. E, gente, era tão incrível, vou ver se eu acho algum vídeo. Ela fazia assim, ela entrelaçava os dedos e ficava sempre assim. O que é comum das crianças da síndrome. Eles têm eu acredito que é como se ainda fosse o reflexo de Moro deles, aquela insegurança, aquele medo de soltar os braços. E aí, hoje ela já se solta, ela se abre, ela pega assim no meu rosto. Eu acho incrível, gente, quando ela toca em mim. Outra coisa bacana, ela me olha nos olhos. Ela não olhava pra gente porque ela tinha um nistagmo muito severo, um nistagmo rotativo, que era assim, ela não ficava com o olho parado. O olho dela ficava toda hora rodando, gente, era terrível. E essa parte do olhinho dela era tão complicada que o médico, o oftalmo, não conseguia ver os olhos. Ele tentava fazer o exame e não dava conta, porque ela escondia o olho. A tal ponto da gente precisar fazer uma sedação. Só que aí, com o tempo, foi melhorando, foi estabilizando um pouco mais. Hoje ele ainda foge um pouquinho, mas bem menos. E aí, graças a Deus, o último exame que nós fizemos, a oftalmo conseguiu ver direitinho, porque o olho deu aquela estabilizada. E ela falou: olha, sua filha vai precisar usar óculos, porque ela tem 4 graus num olho e 3,5 no outro. Então ela usa um óculos muito fofinho, gente, fica uma gracinha. Mais uma coisa boa que a minha filha conseguiu evoluir foi a parte da alimentação, que era uma outra coisa que eu achei que ia demorar muito, a introdução alimentar. A fono, que é maravilhosa, fez um trabalho incrível e hoje a minha filha já tá comendo frutinhas, comidinhas salgadas. Claro que não é aquela coisa assim pra gente falar, nossa, comeu pra encher a barriga. Não, mas ela prova e só de ela provar, pra mim já é uma conquista muito grande, porque ela tem a parte sensorial muito aguçada.
Então é isso que todos os profissionais tentam trabalhar, essa parte sensorial dela. A minha filha, ela não tem aquele impulso de pegar as coisas, de ver alguma coisa e querer pegar. Até então nós achávamos que era por conta do olhinho. Aí ela não pega porque ela não enxerga bem. Aí colocamos o óculos. E ainda assim continuou. E aí nós conseguimos ver que era por conta da parte sensorial. Ela tem gastura, agonia das coisas. Então todos os dias nós estamos trabalhando para que isso vá diminuir. E aí, gente, assim, na parte da evolução da minha filha, graças a Deus, nós estamos vendo todos os dias ela subindo um degrau. Ela é muito forte, é uma guerreirinha. Ela é uma criança muito feliz, muito alegre. Eu olho pra ela, ela é sorridente, sabe? Aquela criança que te abre um sorriso, já tem vários dentinhos. E ela é linda demais, gente, é uma princesa. Eu sempre falo pra ela, minha filha, você é uma preciosidade, você é um presente de Deus, porque ela é de fato isso nas nossas vidas. Eu não sei o que a síndrome tem reservada pra nós, lá na frente, mas eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo. Lá no início, quando eu descobri a síndrome, durante muito tempo, eu orava ao Senhor pedindo uma cura. Todos os dias eu falava, Senhor, cura ela, cura ela. Mas eu acho, gente, que quando eu orava isso pra ela, o Senhor direcionou toda essa cura pra mim. Porque hoje eu olho pra minha filha, não que eu não deseje uma cura, mas eu não consigo enxergar que ela tenha uma dificuldade. Eu vejo ela tão perfeita, pra mim ela é perfeita. Então eu conversei esses tempos atrás com a minha pastora e ela falou assim, Maísa, muitas vezes a gente precisa entender que o perfeito de Deus não é o nosso perfeito. Sabe quando você olha pra uma situação e pensa assim, nossa, tá perfeito. Pode vir uma outra pessoa e falar, ah não, precisa de um ajuste aqui, outra coisa ali, mas pra você tava perfeito. Então cada pessoa vai ter um ponto de vista com relação a algo. O que é perfeito? O perfeito pra mim não é o perfeito pra você. E eu acredito que com Deus também é dessa forma. O perfeito dele não é o nosso perfeito. Então olhar pra uma criança atípica, você pode até dizer, nossa, que pena, não veio perfeito, veio com defeito, mas será que esse não era o perfeito de Deus pra nós? E eu até falo assim pro meu marido, Ana Flor tinha que ter eu na vida dela, eu tinha que ser a mãe dela, porque gente, eu pego essa menina, eu jogo ela pro alto, aí meu marido fica, Maísa, não faz isso, Maísa, toma cuidado, e eu jogo essa menina, e eu faço isso, faço aquilo, aperto ela. Então eu penso assim, eu tinha que ser a mãe dela, pra estimular muito ela, brincar bastante com ela, ela veio na família certa. Então, pra encerrar esse vídeo, eu quero dizer pra você, talvez você também esteja enfrentando um diagnóstico difícil, talvez hoje você olha e fala, meu Deus, não tem mais jeito, acabou pra mim, acabou pro meu filho, pra minha filha. Gente, quantos testemunhos eu recebi quando eu compartilhei lá no início sobre a síndrome da minha filha. Eu recebi muitos testemunhos de mães contando a sua história, falando, olha, o médico disse que meu filho ia morrer. O médico disse que meu filho nunca mais iria andar. O médico disse isso, o médico falou aquilo. E a criança hoje tá perfeita, tá fazendo faculdade, já casou, tem família. Então, esses testemunhos enchem o nosso coração de esperança. E eu quero trazer esperança pra você ainda no meu processo. Todos os dias eu acredito nela. Eu falo, filha, vamos pra terapia porque hoje você vai aprender mais uma coisa. Você é uma menina inteligente. Eu sempre converso isso com ela. Filha, você é muito inteligente. Você é esperta demais. Você aprende tudo muito rápido. Eu estou profetizando na vida dela, porque é isso que ela é. Então, você pode estar vivendo esse momento difícil de até talvez olhar para o seu filho e não aceitá-lo. Mas sabe, tenta vencer todas as barreiras de preconceitos que existem no seu coração. Talvez você pode criar uma resistência porque, o que os outros vão falar? Mas o filho da fulana é perfeito, corre pra lá, corre pra cá. Mas eu não merecia isso. Qualquer barreira de preconceitos e de justiça própria que talvez você tenha no seu coração, eu desejo em nome de Jesus que isso seja quebrado, que você aceite o seu filho. Eu sei que realmente não é fácil, porque nós, como seres humanos, criamos muitas expectativas. Nós queremos as coisas do nosso jeito. E você pode até dizer, meu Deus, mas é uma injustiça o que está acontecendo comigo. Gente, realmente não é fácil. Eu acho que tudo vem de um processo e a gente precisa de muita ajuda. Se você conhece alguém que está passando por isso, ofereça ajuda, ofereça carinho, amor,
ouvido. Muitas vezes essas pessoas elas só querem conversar e elas não se sentem acolhidas. Então hoje você pode escolher o seu livre-arbítrio e fazer uma escolha. Todos os dias nós temos escolhas para fazermos. E você tem a escolha de se ofender com Deus, de se magoar, de se ofender até com as pessoas. Você pode olhar para uma mãe que tá ali no parquinho brincando com o seu filho e talvez você tá com o seu filho no hospital e você criar até uma mágoa com aquela mãe que tá ali feliz com o seu filho. Você pode escolher se fechar, se reprimir, se magoar, se ofender, ou você pode escolher viver bem, viver feliz. Ah, mas como que vive feliz com meu filho doente? Como que eu vivo feliz sendo que as coisas não aconteceram desse jeito? Tenta mudar um pouco o seu olhar. A gratidão, quando a gente começa a agradecer mais pelas coisas, tudo ao nosso redor começa a florescer, porque você consegue enxergar beleza em tudo. Você pode florescer num lugar difícil. Vocês já viram aquelas flores que nascem na rua? Elas conseguem encontrar ali uma brechinha para conseguir sair e se tornar uma flor linda. É isso que eu escolhi, gente, para minha vida. Eu poderia ficar num lugar escuro, sombrio, triste, com tudo que aconteceu, porque quem conhece a minha história sabe que eu demorei 7 anos para engravidar. E nesse período eu tive 2 perdas, ou seja, a Ana Flor é a minha 3ª filha, 2 estão no céu. Eu passei por momentos muito difíceis, eu poderia me ressentir com Deus e o mundo, principalmente com as mulheres que estavam engravidando ao meu redor, porque dá uma... por que Deus ela tá conseguindo e eu não tô? Durante 7 anos, gente, eu poderia me ressentir com Deus, eu poderia me ressentir com a vida, mas eu não quis, eu escolhi viver. Eu quero ser feliz, porque isso ajuda a minha filha. Eu tenho certeza, gente, que uma boa parte da evolução dela é de eu aceitá-la como ela é e impulsionar ela a se desenvolver, a crescer, a ser uma criança feliz e amada. Então isso muda tudo. Eu sou uma plantinha que nasceu de uma brechinha no meio do concreto. Que você também faça essa escolha. A gente não precisa impressionar as pessoas, dar satisfação para ninguém. Você precisa focar na sua família, na sua casa. Vença o preconceito, vença as barreiras que foram criadas na sua mente e seja feliz na sua família, aceitando os seus filhos, amando e cuidando deles como eles são. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te abençoado, te edificado. Não tenha pressa de ir embora desse canal. Assista outros vídeos, conheça mais a minha história. Curta, comente aqui nesse vídeo e compartilhe, tá bom? Ah, e se inscreva no canal também. E ative o sino, gente. É muita coisa pra pedir pra vocês, né? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.